Amém, amém. Nós iniciamos agora também via YouTube a nossa transmissão. Você que nos acompanha pela rede social, seja bem-vindo a esse lugar também. Estamos iniciando a celebração de 5 anos da nossa igreja, de história. E essa semana foi marcada por muitas lembranças, né? Tempo da garagem, aí alguns davam o nome de Garage Church, e cadeiras coloridas, e era tudo muito, cada um nos ajudando ali, improvisando, e depois as coisas tomando corpo, e agora Deus, ao longo desses 5 anos, nos abençoando e marcando principalmente a nossa história como uma comunidade de fé. Eu fiz questão de, para essa manhã, além da igreja, chamar pessoas que fizeram parte dessa história, né? Já cumprimentei aqui o pastor Samuel, Jamile. Pastor Samuel, você estava bem no começo ali, usando o balcão da churrasqueira, aquela primeira sexta-feira de oração. Lembra, Lucélio, Débora? A gente estava ali cantando. Alguns que estão aqui também estavam presentes, iniciando ali uma jornada que não tínhamos ideia do que estava por vir, mas sabíamos que Deus estava à frente, no controle de todas as coisas. Adelaide, a doutora Adelaide, que está hoje aqui conosco também, caminhou, nos ajudou na intercessão, na palavra. Cada um de vocês, alguns desde o começo e outros que entraram em outros capítulos dessa história, tem muito somado a nossa caminhada de fé. Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos orar, nós vamos celebrar, adorar o nome de Jesus, aquele que deve ser glorificado em todas as coisas. Tudo que vai acontecer aqui nesse fim de semana é para a glória do nosso Deus. E você, meu irmão, você é aquele que recebe, recipiente dessa glória. Eu gostaria que você fechasse então os teus olhos, pedisse ao Senhor nessa manhã: Pai, a tua presença já está aqui, mas ela possa se manifestar na vida de cada um, de cada coração, cada adorador, adoradora que veio para, sim, no momento da comunhão estarmos juntos, mas buscar a face do nosso Deus. O que queremos, ó Deus, é poder acessar, ó Deus, agora o Santo dos Santos, ó Deus, estar adorando ao nosso Deus em espírito e em verdade, e ó Deus, também entender aquilo que o céu está nos comunicando nesse fim de semana, que o discernimento de Deus esteja sobre a vida de cada um aqui, ó Pai, que o óleo de alegria, Deus, ele possa, ó Deus, ser derramado sobre a cabeça de cada irmão, sobre cada coração. Ó Deus, nós não queremos, ó Pai, ó Deus, ficar apenas olhando para um passado, o que aconteceu, ó Deus, mas se reconhecer aquilo que o Senhor já fez, mas entender que o Senhor tem algo novo para este fim de semana também, Pai. Há vinho novo, e o Senhor espera achar aqui odres novos também, para que o vinho seja derramado, ó Deus, e ele não possa se perder, ó Pai. E nós, ó Deus, olhamos para Ti e dizemos: sim, Pai, seja bem-vindo o Teu reino sobre nós, seja feita a Tua vontade, ó Deus, assim na terra como no céu, ó Pai. Manifesta, ó Deus, a Tua glória sobre cada família, cada irmão, seja aqui no presencial, sejam aqueles que estão nos assistindo, ó Deus, e tudo que for acontecer seja debaixo de uma direção Tua, Pai. Seja bem-vindo, Espírito Santo, naquilo que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Tenha liberdade no nosso meio. Obrigado por podermos celebrar esse tempo contigo. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, meu amigo. Pastor Christian, da Batista Memorial de Campo Grande, está ali no reino de Deus trabalhando, e nós, no comecinho do ministério, tivemos a oportunidade de caminhar juntos ali. Já esteve conosco na conferência mais profunda, né, pastor? Mais ou menos uns 2 anos, alguma coisa assim para trás. E prontamente ele pôde atender o convite de participar dessa festa. Ele estará conosco agora pela manhã e na parte da noite também. E nós queremos honrar a tua vida, pastor, e dizer que você é bem-vindo aqui nesta casa. Ontem ele chegou e eu querendo ainda fazer as honras da casa, ele falou: eu sou da casa, fica tranquilo, estou aqui no hotel e vou descansar.
Queria que mesmo assentado você estendesse a sua mão direita como sinal de bênção sobre a vida dele, abençoando a casa dele, abençoando a vida dele, a vida da Flávia, a vida das crianças. Meu Deus, o teu servo está aqui, ó Deus, para ser um instrumento nas suas mãos, ó Pai. Preciosa essa obra que o Senhor tem confiado, ó Deus, aos seus filhos, e o Senhor tem dado a vida do pastor Cristian, ó Deus, o privilégio de poder, ó Deus, comunicar o teu reino, ó Deus, falar daquilo que está no teu coração. Ó Deus, o pastor seja usado aqui nesta manhã, a tua presença, Deus, aqui esteja trazendo à mente, ao coração e à boca dele o livre curso daquilo que o Senhor deseja falar conosco, ó Deus. Esteja com a casa dele ali em Campo Grande, com a vida da sua família, com o ministério, com a Batista Memorial, ó Pai, aqui representada pelo teu servo também. E ó Deus, nós louvamos, agradecemos e o abençoamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, eu estou felizão de estar aqui hoje de manhã. Eu me sinto assim mais do que irmãos, eu me sinto entre amigos, né? Só Deus sabe assim o quanto de história tem por trás do que a gente vai fazer aqui hoje. Agradeço ao pastor Israel, a Denise, bom ver vocês bem, são meus amigos, me conhecem desde a época que eu era mais magro do que eu sou hoje, né? Pastor Samuel, Jamile, que bom ver vocês bem, bom ver vocês bem de saúde. Luizão, Jefinho, Suzana, tem muito amigo aqui hoje e eu fico muito feliz. Louvado seja Deus. Peço a Deus que hoje de manhã e hoje à noite Deus possa falar ao nosso coração e que o ambiente que cerca esse lugar seja um ambiente da simplicidade. Sabe, irmãos, eu tenho dito lá na Memorial que quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu descubro que a Bíblia é simples. Só que a Bíblia é simples e profunda. Essa é a Bíblia. A Bíblia é simples, mas ela é profunda. E que Deus, com simplicidade, possa falar profundamente ao nosso coração. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia em Jeremias 29. Jeremias 29. Versículos de 1 até o 11. Jeremias 29, de 1 a 11. Antes que você se pergunte, sim, o pregador está saindo de um resfriado. Não é Covid, tá bom? Eu fiz o teste quinta-feira, fiz o teste sexta-feira, mandei a foto para o pastor Israel, falei, tá aqui meu passaporte sanitário, né? Eu posso viajar. Então, tá? Estamos saindo aí do... Eu passei a pandemia inteira sem dar um espirro. Louvado seja Deus, né? E agora, no final, peguei de um filho meu. Tudo bem, escola é assim. Jeremias 29, versículo número 1. A palavra do Senhor diz assim: estas são as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao restante dos anciãos dentre os exilados, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso se deu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os funcionários do palácio, os chefes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros, os artífices, haviam saído de Jerusalém para o exílio. A carta foi enviada por intermédio de Elasa, filho de Safã, de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, enviara a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o que dizia esta carta? A carta dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que estão no exílio, aos quais deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas. Também tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venham a diminuir. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade, para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que vivem entre vós, nem deis ouvidos aos sonhos que eles sonham por vós. Eles vos profetizam mentiras em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor.
Porque assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito e vos trarei de volta a este lugar, pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Amém, irmãos? Obrigado, pastor. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Jesus, essa é a tua palavra e eu te peço, fala ao nosso coração. Abençoa a casa do Pai hoje de manhã e faz aquilo que o Senhor quer fazer a despeito de quem está falando. O pregador em si mesmo não tem nada de especial. Nós só somos servos do Senhor e estamos aqui para ouvir a tua voz. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Quando eu estava pensando sobre o que ministrar aqui hoje de manhã, eu estava orando a Deus e dizendo: Deus, eu queria deixar uma palavra para a casa do Pai no sábado de manhã, que fosse a respeito de esperança e que fosse a respeito daquilo que o Senhor tem para aquele lugar, nesse tempo. E esta carta que Jeremias escreveu em Jeremias 29, ela acontece no terceiro exílio da história de Israel. Para a gente entender o terceiro exílio, a gente tem que entender um pouquinho de história bíblica hoje de manhã. Então vamos fazer um momento escola bíblica aqui, tá bom? Um pouquinho de história da Bíblia. O que é? Batista, sou batista, não parece, mas eu sou batista. Um pouquinho de história da Bíblia. Deus cria a humanidade, cria Adão. Ali ele tem 2 filhos, você sabe a história, Caim e Abel. Caim mata Abel. E ali, então, o terceiro filho, Sete, começa a invocar o nome do Senhor. De Sete nós vamos até Noé, e quando chega em Noé, Deus resolve dar um reset na população, fala, não tem jeito, tem que começar de novo. E ele começa a partir de Noé, então. Noé passa a invocar o nome do Senhor, e a gente caminha até Gênesis 12, quando Deus chama Abraão. Deus chama Abraão, diz que vai dar uma descendência. Abraão tem 2 filhos, Isaque e Ismael. Ismael cai fora, fica Isaque. Isaque vai ter outros 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú cai fora e fica Jacó. E Jacó vai ter 12 filhos. Irmãos, 12 filhos. Não é brinquedo, né, Suzana? 12 filhos. Irmãos, eu tenho 3. Louvado seja Deus. É muito filho. E às vezes eu vou chamar, eu erro o nome dos 3. Fulano, não, ciclano, fulano. Eu achava que minha avó só que errava o nome das crianças, mas eu erro o nome das crianças. Criança é uma bênção. 3 filhos, o melhor momento do dia lá em casa é quando eles estão dormindo. Louvado seja Deus. Brincadeira. 12 filhos ele vai ter. Então, desses 12 virão as 12 tribos, mas na verdade José não vai entrar como tribo, Levi não vai ter terra, e 2 dos filhos de José que vão ser terra das 12 tribos, Manassés e Efraim. Isso ali está lá na bênção de Jacó sobre as crianças. Então, por causa disso eles vão descer ao Egito, por causa de José, ali eles vão virar uma grande nação, 1 milhão de pessoas vão ser escravizados, e Deus vai levantar um camarada chamado Moisés, para salvar aquele povo, porque já na época de Moisés, Faraó viu que o povo era muito grande, mandou matar as crianças. A mãe de Moisés colocou Moisés no Moisés. Você entende a história? Não é isso? Dali surge o Moisés. Toda mãe antigamente comprava um Moisés para pôr o seu filho, sim ou não? Hoje em dia é bebê conforto, mas antigamente era Moisés. Então joga o Moisés no Nilo, e aí ele é salvo. Ele mata um camarada um dia, ele esconde aquele corpo, vai para o deserto, fica pesado de língua. Deus manda ele de volta com Arão, ele faz a libertação do povo, guia eles para a terra prometida. Moisés, por desobediência, não entra. Quem entra na história? Josué. Josué entra na terra, conquista boa parte da terra. Depois que Josué morre, a gente entra no período dos juízes na Bíblia. E o período dos juízes é um período que se repete, ele é um ciclo, né? Quem lê o livro de Juízes já sabe disso. Deus levanta um bom juízo, o povo se aproxima de Deus, prosperidade. Morre o juízo, o povo se afasta de Deus, iniquidade. Deus levanta um bom juízo, o povo se aproxima de Deus, prosperidade. Morre o juízo, o povo se afasta de Deus, iniquidade. Esse é o ciclo do livro de Juízes, até que você chega em Samuel. Samuel é o último dos juízes, porque o povo diz: nós não queremos mais juiz, nós queremos um rei. E o povo, como escolhe pela vista, escolhe então um camarada Saul, forte, bonito, alto, loiro, malhava na academia do Paulão. Esse era Saul. Saul era, né? E ele se torna então o rei. Ele tinha muitas habilidades, só que ele tinha um coração fraco. Ele peca contra Deus, e aí Deus vai levantar um homem segundo o seu coração, Davi. Davi é o maior rei da história de Israel, porque Davi consegue unificar Israel, consegue juntar as 12 tribos, e Davi vai mover a capital de Hebrom para Jerusalém. É ele quem vai conquistar Jerusalém, é ele quem vai colocar
a capital lá. Davi morre, se levanta Salomão, um reinado de muita prosperidade, de muita sabedoria. Só que Salomão, como que eu vou dizer isso? Salomão fez estágio para governar em Brasília, porque ele aumenta os impostos demais do povo. Ele joga os impostos lá em cima. Então no final do reinado de Salomão, o povo está com a canga assim nas costas, a gasolina 6,50, é assim que está Israel, passeata na rua, cartaz, pneu pegando fogo. Já viu isso aí em algum lugar? É assim que está o reino. E aí Salomão morre e se levanta Roboão, que não é um bom nome para político também, né? Roboão, isso é um bom nome. Levanta-se Roboão, Roboão vai se aconselhar com os mais velhos, ele diz: qual é o conselho que vocês me dão? E os mais velhos dizem: abaixa os impostos da nação e o povo vai te amar. Aí Roboão vai então falar com os amigos dele, aqueles meninos novos que andam com aquelas calças chupadas, aquelas batas meio tortas, corta o cabelo esquisito. E aí esses meninos falam assim: não, você tem que pesar a mão sobre o povo mais do que seu pai pesava, para eles verem que você é um cara porreta. E ele vai lá e aumenta mais os impostos. O que acontece? Racha a nação. 10 nações vão formar o Reino do Norte, que a Bíblia passa a chamar de Israel, e 2 tribos vão formar o Reino do Sul, que a Bíblia passa a chamar de Judá. As 2 tribos que ficam ali embaixo são Judá e Benjamim. São essas 2 tribos que ficam ali. O Reino do Norte, desgraceira, um rei pior que o outro, sempre na iniquidade, sempre na iniquidade. Deus levanta os assírios. Os assírios vêm, arrebentam com as 10 tribos do norte. Ninguém até hoje tem notícia de onde estão as 10 tribos perdidas de Israel. Você vai lá em Israel, eles não sabem onde estão esse povo. Nunca mais se tem notícia das 10 tribos do norte. O Reino do Sul continua ainda por mais 180 anos. E eles ficam nessa oscilação: Deus não Deus, Deus não Deus, Deus não Deus. E Deus avisando: olha, olha, vai vir o juízo. Paralelamente a isso surge um grande reino que engole os assírios, é o reino da Babilônia. Até que 586 Nabucodonosor chega, cerca Jerusalém durante 3 anos. A cidade fica ali sitiada, porque sem comida, sem água, é só questão de tempo para que a cidade caia. O povo quer buscar ajuda no Egito, e Deus fala: não façam isso, não é esse o plano. Até que então a cidade cai e a nação é levada em cativeiro. Dentre eles, vocês lembram lá no livro de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Então esse é o 3º cativeiro da história de Israel. O primeiro cativeiro foi no Egito, o segundo cativeiro assírio, e o 3º cativeiro é babilônico. Então a nação é levada, né? Grande parte da nação é levada para a Babilônia, e é nesse contexto que Jeremias escreve essa carta. Por quê? Porque quando a nação chega lá, o que acontece? Alguns profetas se levantam lá na Babilônia e dizem assim: pessoal, fica tranquilo, porque nós só vamos ficar aqui 2 anos. Eu sonhei, Deus falou comigo, e nós só vamos ficar aqui 2 anos. E aí Jeremias vem e escreve e diz: não, vocês estão orando, estão pedindo para sair da Babilônia, mas eu vou responder, fiquem tranquilos, só que eu vou responder daqui 70 anos. Ô irmão, sério mesmo? Já pensou a gente orando, falando: eu estou ouvindo, e daqui 70 anos eu responderei. É isso que Jeremias está dizendo. Esses falsos profetas aí, vocês não ouçam aquilo que Deus está falando de fato. Então, quando eu estava pensando sobre isso e lendo essa carta, porque o que está acontecendo aqui é que Deus está reposicionando o coração do povo para viver numa terra dura, numa terra difícil. E eu penso que aqui surgem alguns desafios para quem quer liderar na casa de Deus, e para quem quer ser povo de Deus nos dias de hoje, para quem quer ser igreja nos dias de hoje. E eu queria, com muita simplicidade, como é da palavra, mas com talvez Deus falando ao nosso coração com profundidade, colocar algumas coisas que hoje estão no meu coração, enquanto líder no reino de Deus, e eu queria partilhar com vocês. E a primeira delas que eu vejo que Jeremias coloca aqui para nós, é que nós temos que ler a nossa história a partir da ação de Deus. Leia a sua história a partir da ação de Deus. Você está com a sua Bíblia aberta ainda? Em Jeremias 29, lá no versículo de número 1, olha o que a Bíblia diz, irmãos. São estas as palavras que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Agora leia o versículo de número 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Então você tem aí duas sentenças sobre o mesmo fato.
Você tem no versículo número 1 a ação do homem, Nabucodonosor deportou vocês para a Babilônia. E você tem no versículo de número 4 a ação de um Deus que é soberano. Irmãos, casa do Pai, Deus é soberano. Deus é soberano. Duas perspectivas sobre o mesmo fato. O que Deus está dizendo? Não foi Nabucodonosor que levou vocês. Nabucodonosor foi só um instrumento nas minhas mãos para cumprir o meu desígnio. E assim é a vida da igreja. A vida da igreja que caminha nessa terra, que anda nesse mundo perdido, nós vemos a ação do homem, nós vemos a ação da história, mas paralelamente nós precisamos saber que há a ação de Deus. Deus é soberano, irmãos. E esses dois trilhos, por mais que pareça que eles não se encontram, que eles não se conversam, é como uma linha de trem. Você já foi numa linha de trem? Você tem dois trilhos que correm paralelos e eles nunca se encontram, mas eles são fundamentais para que o trem passe. E se você olha aqui, você fala, não tem encontro entre eles, mas se você olha lá na frente, lá na linha do horizonte, você vê que eles viram uma coisa só. A gente não entende essa ação, a gente não percebe como que pode Deus estar agindo no contexto que nós estamos passando como cidade, como nação, nas coisas que estão acontecendo para a gente. É só o homem, é só o poder do homem, é isso e aquilo, mas Deus continua governando a história. Deus continua guiando a história. Então a gente precisa ler a nossa história a partir do governo de Deus. Por quê, irmãos? Porque eu quero dizer, nós temos que ler a nossa história a partir do ponto que existe um que é maior que os homens, existe um que é maior que a doença, existe um que é maior que o governo, existe um que é maior que a peste, que é maior que a pandemia, que é maior que a fome, e Ele governa a história. Ele governa a história. E a nossa vida está nas suas mãos. Deus é maior do que o resultado do exame de câncer. Deus é maior do que a pobreza. Deus é maior do que o patrão que me mandou embora. Deus é maior do que o meu desemprego. Deus é maior do que a minha ausência ou falta de saúde. Deus é maior do que a minha falta de dinheiro. Irmãos, Deus é maior que tudo. E o que Deus está fazendo na história de Israel? Às vezes a gente não entende. Fala, o que Deus está fazendo com Israel? Se você entrar na história de Israel, quando o povo vai entrar na terra, Deus esperava que eles tivessem um tipo de conduta, e uma conduta que amasse ele de todo o coração. Só que se você olhar a história de Israel, você vai ver que enquanto eles estiveram na terra prometida, eles nunca de fato abandonaram a idolatria. Nunca. Eles sempre foram idólatras, eles sempre estavam mexendo com Balaim, sempre estavam mexendo ali com o negócio de um bezerrinho de ouro, sempre tinha um Paranauê, um Badulaque, um Pingentinho, sempre vacilava, eles estavam caindo na idolatria de novo. Eu fui no Museu de História em Jerusalém. Quando você chega no Museu de História em Jerusalém, você vê que nas escavações, eles sempre encontravam lá os jarros, e eles conseguem datar as épocas por causa daquilo, do tipo de cerâmica, e junto com aquelas casas, aqueles jarros e tal, sempre tinha um Balaim. O Balaim era aquele pequeno deus assim. Vários Balaíns de várias eras, a história de Jerusalém, estavam ali no meio do povo. Eles não conseguiam expurgar aquela idolatria do meio do povo. Que chega um momento, irmãos, lá em 586, que Deus tem que intervir na história do povo. Ele diz, eu tenho avisado, eu tenho avisado, eu tenho falado, eu tenho avisado, eu tenho falado, e agora Deus vai intervir na história deles. Irmãos, tem vezes que Deus nos ama tanto. Quantos aqui creem que Deus ama a sua vida? Digam amém. Tem vezes que Deus nos ama tanto, e Ele nos quer tanto bem, que Ele nos leva para um lugar pior. Eu sei que isso não parece com o evangelho que você ouve hoje em dia, do Tiago Brunet e do menino lá, do David Leonardo. Deus nos ama tanto, mas tanto que às vezes Ele nos leva para um lugar pior. Ô Israel, eu amo tanto vocês, mas eu quero tanto bem de vocês, que eu vou levar vocês para o cativeiro. É isso que Deus está fazendo, porque lá no cativeiro Deus vai sarar o povo. Lá no cativeiro Deus vai curar o povo. Lá no cativeiro Deus vai avivar o povo. Lá no cativeiro Deus vai reensinar aquele povo a depender tão somente dele. E depois do cativeiro da Babilônia, depois desse cativeiro, o povo de Israel nunca mais foi idólatra. Nunca mais houve idolatria em Israel. Só depois do cativeiro da Babilônia é que o povo de Israel se tornou monogâmico de fato, ou aquele que adora somente a um único Deus de fato. Foi ali que Deus sarou. Irmãos, esse me traz um lembrete que nós devemos agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá,
Deus nos dá coisas que são uma bênção, mas às vezes a gente recebe coisas de Deus que se tornam um atrapalho para nós. O povo ganhou terra, o povo ganhou prosperidade, e com a terra e com a prosperidade o povo começou a patinar diante de Deus. É o cara, né? Eu falo para os guris lá na igreja, eu falo assim: você tem que aprender a dar o dízimo de R$100, porque se você não aprender a dar o dízimo de R$100, você nunca vai conseguir dar o dízimo de R$1.000. Entende isso? Então assim, começou a trabalhar, bichão, ganha o seu salário mínimo, dá o seu dízimo de R$100. Então, às vezes a gente tem coisas ali, ganha o primeiro salário, Deus está aqui os R$100, a gente vai lá e fala, louvado seja Deus. Aí eu passo a ganhar R$2.200, louvado seja Deus. Aí eu passo a ganhar 5.000, aí eu falo, não, 500 já é demais, né? Dá só uns 250 aqui. O pastor e o tesoureiro dão glória a Deus, eles não sabem quanto você está ganhando. Fala, louvado seja Deus, o irmão está dando R$250 de dízimo. Mas o que eles não sabem é que você começou a se desviar da fé. Você começou a se afastar de Deus. Era isso que o povo de Israel estava fazendo. Na sua prosperidade, eles estavam se perdendo de Deus, naquilo que Deus havia feito de bom. E quero te lembrar de novo isso hoje de manhã. Muitas vezes, porque Deus nos ama, Ele nos leva num lugar pior, para tirar do nosso coração aquilo que não deveria estar lá. Israel insistia na idolatria, e Deus purificou aquele povo, levando eles para a Babilônia. Irmãos, porque Deus guia a história. Foi José do Egito que disse Romanos 8:28 do Antigo Testamento. O que diz Romanos 8:28? Sabemos que todas as coisas, quantas coisas, irmãos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. José disse em Gênesis 50, versículo 22, ele disse para os seus irmãos: vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus o converteu em bem. Quantos creem? Digam glória a Deus. Deus o converteu em bem, para que se vê como se faz hoje, que muita gente se salve, muita gente fique em vida. Então, vale a pena a gente dar uma lembradinha na história de José hoje de manhã, talvez, quem sabe. José do Egito, ele tem um sonho. Quando ele tem ali 17 anos, ele vê que os seus irmãos, o sol, a lua, as estrelas, todo mundo vai se prostrar diante dele. Mas como é, irmãos, como é que Deus vai tornar um roceiro um cara importante? Porque quem morava em Canaã não morava no centro do mundo não, morava lá no rancho fundo, bem para lá do fim do mundo. Só quem é das antigas sabe, né? Ele morava lá, era lá, aquele povo da Canaã era o povo da roça. Como que Deus vai tornar uma pessoa que nasceu lá na roça importante? Ele tem que ir cedo para a capital, ele tem que ir cedo para o centro do mundo. E Deus dá um jeito de mandar José cedo para o centro do mundo. Ele vai ser vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. E quando ele chega no Egito, só você ler a história, que até o momento em que ele interpreta o sonho do faraó, ele era conhecido como o jovem hebreu. Mas quando ele interpreta o sonho do faraó, ele muda o nome. O faraó chama José de Zafenate Paneia, que significa Deus sabe, Deus vê. Deus sabe, Deus vê. Esse é o significado do nome de José. Então, Deus pode transformar as coisas, irmãos. Sei lá, José foi vendido como escravo pelos seus irmãos para o Egito, foi parar dentro da prisão. Lá ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Vocês sabem a história. E ele diz para o padeiro: padeiro, deu ruim, já era para você, vai morrer. O copeiro fala: daqui a tantos dias você volta para o palácio e você vai voltar a servir o rei, o faraó. Mas José, no seu intuito humano, fala assim: lembra de mim, dá uma lembradinha, lembra de nós, estamos juntos, hashtag, né, presos unidos, alguma coisa assim, eu sei lá, certo? Mas o que a Bíblia fala é que aquele copeiro se esqueceu de José. Ô irmãos, você já ajudou alguém que te esqueceu? Você já passou por isso? Se você não passou por isso, nós vamos orar hoje para você passar, para você virar uma pessoa normal. Às vezes a gente ajuda as pessoas, daí a pessoa cresce, prospera, passa pela gente, finge que nem conhece, que nem sabe de onde vem, nem para onde vai. José é assim. Ô José, deixa eu falar uma coisa para você. Agradece a Deus que o copeiro te esqueceu. Porque se o copeiro tivesse lembrado de você, o máximo que você seria no palácio era assistente de garçom. O máximo. Agradece a Deus, José, que o copeiro te esqueceu, porque Deus governa a história. Agradece a Deus. Bom, o fato é que um dia desses, Faraó sonha. Irmãos, um dia desses Deus mete um sonho na cabeça de Faraó. Um dia desses Deus mete um sonho na cabeça de alguém poderoso. E quem que eles vão precisar para dar resposta e para trazer luz? Eles vão precisar dos servos de Deus. Eles vão precisar da casa do Pai. Eles vão precisar da igreja.
Um dia desse Faraó tem um sonho e ninguém consegue dar a interpretação certa. E aí o copeiro lembra e fala: eu tenho um jovem hebreu lá na prisão que interpretou o meu sonho. E fala: chama o menino aqui. Agora pensa nesse dia em que José acordou. Ele acordou, é mais um dia na prisão, é mais um dia esquecido, é mais um dia aborrecido, é mais um dia aprisionado, é mais um dia injustiçado. E ele está ali, talvez, sei lá, varrendo a prisão. José era o superintendente da cadeia, isso que ele era, aquele molhão de chave, aquele pano de saco, aquela roupa de irmãos metralha, e ali está ele. E aí de repente chega a comitiva do Faraó, o FBI, a SWAT, chega todo mundo: vamos chamar esse menino, dá um banho nele, bota uma roupa que presta nele. Faraó quer falar com ele. Chega diante de Faraó conta o seu sonho: 7 vacas magras, 7 vacas gordas. José interpreta, fala: são 7 anos de muita riqueza, de muita prosperidade, e depois virão então 7 anos de muita escassez. E aí José diz: seria bom que o Senhor escolhesse um homem sábio para cuidar disso tudo. Irmãos, está todo o conselho de Faraó sentado, está todo mundo ali, e aquele jovem prisioneiro interpretando o sonho. De repente Faraó fala assim: eu escolho José para ser o cara que vai governar o Egito. Alguém aqui é contra? E de repente aquele menino que estava de pano de saco, descabelado, desembarbado, aquele menino que estava assim, o que o Faraó fala? Raspa a cabeça dele, porque o egípcio não gostava de raspa a cabeça dele. Então você que está ficando careca, é que você é linhagem egípcia a sua. Aí, raspa a cabeça dele, raspa a barba dele, viu? Raspa tudo. Bota um terno no José, bota um Armani no José, passa um Chuanchu nele, passa um Calvin Klein Black nele, põe o menino numa carruagem, põe o menino numa Ferrari, passa em todo o Egito dizendo: inclinai-vos, arruma uma esposa para o José, tudo no mesmo dia. A Senate, a filha do sumo sacerdote. Irmãos, de manhã ele era presidiário, esquecido, acusado falsamente, trabalho forçado. Ao meio-dia ele estava casado, rico, milionário, chefe do maior país do mundo. Por quê? Porque Deus governa a história. Deus, irmãos, a gente tem que ler a nossa vida a partir da ação de Deus. Para nós que estamos olhando aqui de fora, eu já li Gênesis dos capítulos 33 até 50, eu já sei a saga, mas ele não sabia. Para mim é fácil falar, mas ele passou 13 anos naquela prisão, 13 anos naquele ciclo. Aos 17 ele é vendido e só aos 30 ele é alçado a segundo maior do Egito. Talvez você esteja aqui passando por situações duras, difíceis, e você fala: por que Deus? Por que Deus? Deus se esqueceu, Deus não está agindo, Deus não vai fazer. Deus governa a história. Deus governa a história. Quando Deus entra na história, Ele muda a nossa vida num dia só. Num dia só. Não acabou a história, lembra dos irmãos? Os irmãos descem ao Egito porque a fome bate lá, e quando eles descem ao Egito já deve ter se passado 20 anos. Irmãos, 20 anos a gente muda demais. Sim ou não? 20 anos a gente muda. O manequim muda, a cor do cabelo muda, para quem ainda tem cabelo. Aí eles chegam, eles não reconhecem José. José está de cabeça raspada, de aqueles paramentos, maquiado e tal. E ele não fala mais a língua de lá, não fala mais aquele negócio da roça: nós vai, nós fumamos, nós voltemos. José agora fala: how are you, my friend? Não é assim? José fala a língua dos poderosos. E aí os irmãos chegam, eles não reconhecem José, mas José reconhece os irmãos. E aí José não fala com os caras, José fala com o intérprete. E quando os irmãos falam: viemos buscar comida, José fala assim para o intérprete, e o intérprete diz para os irmãos: vocês são espiões. E os irmãos ali desesperados falam: não, nós não somos espiões. E enquanto o intérprete está devolvendo a resposta para José, irmãos, olha como os irmãos de José eram da roça. Sabe o que eles comentam entre eles? Eles falam assim: esse rapaz, ele está de olho nos nossos burros, ele está de olho nos nossos cavalos. É isso que está na Bíblia. Os homens aí da roça demais, o homem mais poderoso do mundo querendo os cavalos deles, é a cabeça que eles têm. E sei que José vai trabalhando um quebrantamento, um vai e volta, busca o filho caçula e tal, até que ele se revela aos seus irmãos. Quando eles voltam, sabendo quem José é, enche a família de presente, enche os meninos de presente e fala: vão, busquem meu pai. Aquele que era para ser o perseguido, aquele que foi injusto, irmãos, grave isso, aquele que foi injustiçado, agora é o abençoador.
lugares onde você já foi injustiçado. Talvez um dia Deus te leve lá para você abençoar aquele lugar. Eu já vivi isso. A igreja que está sendo tão perseguida e tão massacrada nesses dias, fica tranquilo, porque a luz de Cristo só brilha através dela. E vai chegar uma hora que esse mundo velho que está batendo na igreja, dizendo que a gente não serve para nada, eles vão bater a porta da igreja e dizer: nós precisamos de ajuda. E nesse dia, as portas da casa do Pai estarão abertas, dizendo: aqui nós temos a resposta, e ela é Jesus Cristo. Ela é Jesus Cristo. Aquele que foi injustiçado se tornou um abençoador. Às vezes, irmãos, a gente passa por situações da vida que a gente não sabe por quê. Por quê? Por que tanta situação difícil? Por que tanta dificuldade? Chega a criança especial na família, chega o menininho com Down, chega o menininho com déficit de QI, chega a criança autista. A gente fala: por quê? Foi a pergunta que eu fiz para Deus no meu segundo filho. Por quê? Por que, Deus? Por que esse diagnóstico da minha criança? Por que tinha que ser assim? Eu te sirvo, eu te amo, eu te sigo. Por que Deus faz essas coisas? Pode ser que Deus queira, através das situações difíceis, nos ensinar a amar de verdade as pessoas. Deus nos leva às vezes a lugares difíceis para ensinar a gente o que de fato é amar gente, cuidar de pessoas, daqueles que têm dificuldade, daqueles que, se não for você cuidando dele, ele não chega a lugar nenhum. Mas Deus continua governando a história. E o meu filho, quando tinha 2 anos, com uma suspeita altíssima de déficit de QI, dizendo: vamos ver o que a gente consegue fazer por ele. Hoje, quase chegando aos 6 anos, já começou a ler e escrever para a glória de Deus. Deus sabe, Deus vê, Deus governa a história. Quando a vida acontece inesperadamente, Deus continua agindo de modo sobrenatural. Casa do Pai, Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história. Leia depois a história de Daniel. Daniel começa do mesmo jeito: aqueles que Nabucodonosor deportou para a Babilônia. Aí o outro versículo: aqueles que eu deportei. Coisas que me aconteceram, coisas que aconteceram com a casa do Pai nesse 1 ano e meio de pandemia, que a gente fala: por quê? A gente não sabe por quê. É porque fulano fez isso, é porque ciclano fez aquilo. Isso é a ação do homem, mas Deus continua agindo na história. O que mais fica no meu coração hoje de manhã? Que nós temos que viver intencionalmente para abençoar as futuras gerações. Nós, enquanto igreja, enquanto servos do Senhor, temos que viver intencionalmente para abençoar as futuras gerações. Olha o versículos 5 e 6. Irmãos, eu tenho um monte de ponto aqui hoje de manhã, porque eu já não prego mais aquele sermão de 3 pontos, sabe, batista, assim, né? Mas eu só vou até onde a voz aguentar, tá bom? Fiquem tranquilos. Viva intencionalmente para abençoar as futuras gerações. Olha o que diz versículos 5 e 6. Edifiquem casas, habitem nelas, plante pomares, comam o seu fruto, tomem esposas, gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não diminuais. Vai acontecer algo daqui 70 anos, eu vou fazer um milagre, um negócio extraordinário, vou restaurar vocês, mas até lá, construam as casas e tenham filhos, cresçam, se multipliquem, que a casa do Pai cresça e se multiplique para a glória de Deus, amém? Cresça, se multiplica. Nós temos que viver, irmãos, intencionalmente de uma forma, para que esses meninos e essas meninas que correm aqui hoje, que eles se apaixonem por Jesus, que eles amem a Deus de todo o coração, que eles vão mais longe do que a gente foi, que eles sejam ainda mais radicais do que a gente foi, que a gente plante no coração desses meninos uma semente de um grande amor por Deus, de uma paixão radical por Deus, a semente da consagração, a semente da santidade, da relevância, do sonho, do andar com Deus. É nosso privilégio e é nossa responsabilidade intencionalmente abençoar a nova geração. Sabe por quê, irmãos? Se Jesus voltar no ano 3000, eu acho que volta antes, mas se Jesus voltar no ano 3000, ninguém vai nem lembrar que eu e você a gente viveu, ninguém vai nem saber que existiu, não vai saber. Mas se nós passarmos a tocha da fé para a próxima geração, no ano 3000, a luz da fé ainda continuará brilhando, porque nós fomos fiéis na nossa geração.
Como diz a palavra do Senhor, e Davi, tendo servido a sua geração, descansou no Senhor. Nós temos que olhar para esses meninos, olhar para essas crianças, para os jovens, para os adolescentes, e saber que nós temos um legado espiritual que a gente tem que passar para frente, que a gente tem que ser intencional na vida deles. Nós somos no cativeiro. Neemias e Esdras, que são os reconstrutores da cidade, os reconstrutores da nação, não nasceram ainda. Neemias e Esdras ainda não nasceram. Nós precisamos guardar a fé, nós precisamos preparar uma geração que vai passar isso para frente. Neemias, por que Neemias não nasceu provavelmente aqui ainda? Neemias era copeiro do rei, e jamais um copeiro do rei poderia ser copeiro dele se tivesse sotaque hebreu. Provavelmente Neemias falava o persa perfeitamente, ele nasceu no cativeiro. Os 3 profetas da restauração, Ageu, Zacarias, Malaquias, ainda não nasceram. Quem vai passar a tocha da fé para eles? O governador que vai liderar a reconstrução, que é Zorobabel, ainda não nasceu. Quem vai passar a tocha da fé para eles? O sumo sacerdote da reconstrução de Jerusalém, que é Josué, não o Josué do livro, é outro, que está lá em Zacarias, ele ainda não nasceu. Quem vai passar a tocha da fé para Josué? Deus, irmãos, Deus ainda vai fazer algo que ninguém sonhou. Deus ainda vai fazer algo que ninguém imaginou. Deus ainda vai levantar uma mulher chamada Esther, que não nasceu ainda. Alguém precisa passar a tocha da fé para ela. E essa mulher, essa menina que ainda nem nasceu, ela tem que crescer num lugar onde se saiba o que é a fé. Ela tem que ser discipulada, ela tem que ser ensinada nos caminhos do Senhor. Ela vai crescer num mundo hostil, num mundo perdido, num lugar onde não se serve a Deus declaradamente. Mas alguém tem que ensinar para ela que ela é do povo de Deus, que ela é da linhagem de Deus, de que Deus tem um chamado e um propósito para a vida dela. E Deus vai levantar Esther. Esther vai participar do primeiro concurso de Miss Universo que teve na história. Depois você lê lá, o rei falou: junta toda a mulherada bonita do mundo inteiro e eu vou escolher. E Esther entra no concurso, e o tio dela fala: entra, mas não fala que você é do povo de Deus. Ela ganha o concurso, o rei se apaixona por ela. E quando um plano de destruição do povo de Deus está em curso, quem Deus usa para levar o povo da morte? Esther, aquela menininha que estava correndo e querendo subir aqui no palco enquanto o pastor pregava. E às vezes a gente fala: por favor, pai, tira essa menina daqui, leva o negócio para lá. Deixa a Esther correr aí no meio, porque amanhã ou depois Deus vai fazer uma coisa grandiosa através da vida dela. Deixa eles amarem esse lugar, deixa eles dizerem: essa é a minha casa, essa é a casa do Pai. Nós precisamos fazer algo pela nova geração. Deus está dizendo: eu sei o que eu penso. Não é isso que ele fala? Eu sei o que eu penso, vocês não sabem. É isso, irmãos, é isso que ele está falando para nós. Ele falou: você não enxerga nada, Christian. Você enxergava no final, no meio de 2019, que o mundo ia ter uma pandemia, Christian. Você não enxerga nem 6 meses. Você viu no noticiário em janeiro, um negócio lá na China, você falou: isso aí não vai chegar aqui não. Não é isso? Você não enxerga nada, Christian, mas eu sei os pensamentos, eu sei os planos. A gente não enxerga daqui 6 meses, irmão. Tem gente que só enxerga a próxima refeição porque a barriga está doendo, é só isso. Comeu agora, ele está pensando no almoço. Gente, já é 11 horas, o pastor não acabou ainda, pelo amor de Deus, não é assim? Então, a gente não enxerga, mas Deus enxerga. Deus vê, Ele sabe os pensamentos, Ele sabe os planos que Ele tem para a nossa vida. Ele está dizendo: espera Israel, espera pastor Samuel, espera líder da casa do Pai. Eu ainda vou levantar Esdras, eu ainda vou levantar Neemias, eu ainda vou levantar Esther. Eu estou trabalhando no meu povo, espera. Investe nesses meninos, investe na nova geração. E é isso que tem que acontecer. A gente tem que passar a tocha da fé de geração em geração. A fé não nos pertence, a igreja não nos pertence. A gente está aqui como mordomos, a gente está aqui soprando o braseiro e tentando fazer com que ele seja entregue incandescente na mão da próxima geração. A gente precisa, como igreja, nos lembrar disso. Esse ano, quando nós voltamos do trabalho do Ministério Infantil lá na igreja, eu reuni todos os coordenadores e eu disse: Deus está nos dando uma oportunidade. Esse tempo que a gente não pôde fazer Ministério Infantil, Deus estava nos dando uma oportunidade. Foi para a gente enxergar o que o mundo está fazendo com as nossas crianças. Porque você sabe que o mundo escolheu um alvo nos dias de hoje, que são as nossas crianças. De 12 anos para baixo, eles estão sendo massacrados. Eles estão sendo
eles estão sendo aviltados nos seus pensamentos. É só você ver os tipos de campanha. E eu falei, nós vamos voltar. E o Mimo, que é o nosso ministério infantil, não vai ser um ministério, não será jamais um ministério para entreter criança durante o culto. O ministério infantil, ele é profético, ele é identitário. Ele está aqui para se levantar como um dique, como uma resistência ideológica, para ministrar às nossas crianças e dizer de onde elas vieram, quem elas são e para onde elas vão em Deus. Em Deus. E a gente levantou uma bandeira, comprou uma briga lascada com algumas pessoas. Nós vamos falar, nós vamos dizer. A gente fez uma série, encerramos agora no mês de outubro lá na igreja, sobre identidade de gênero, ideologia de gênero, e metemos nas crianças os botos mesmo, sou menino, identidade, aquilo, leva para sua escola, meu filho, bota esse negócio na sua mochila e tal. Tivemos testemunhos de professor ligando lá na igreja, que é isso aí, esse negócio que vocês estão fazendo? Como que é isso daí? Professor chamando o pai na escola, não, é que o seu filho veio com um boto aqui, dizendo que ele é menino. Sim, ele é menino, por quê? Como assim? Diretor de escola nos ligando, porque a gente começou a fazer a campanha, falando, olha, será que vocês poderiam liberar esse material para nós, porque faz tempo que eu estou buscando, eu preciso de um material assim. Falou, pega, escolas que estão fazendo, ministrando sobre gênero a partir da visão da palavra de Deus. Por quê? Porque nós temos que investir nessa nova geração, é com eles. Botamos material na mão dos pais, ensinamos, falamos, nós vamos comprar a briga, mas você tem que ser intencional na vida do seu filho. A nova geração, irmãos, o mundo está batendo em cima. Eu me lembro, ano retrasado eu acho, um tempo atrás, um pai me procurou no gabinete. A avó já está acabando, então vai acabar. Me procurou no gabinete e falou, pastor, eu estou preocupado com o culto jovem. Falei, diga, pai. Não, eu estava assistindo o culto jovem e tal, e você viu que fulana falou no último culto? Uma menina, uma adolescente, 17, 18 anos. Eu vi. Eu falei assim, mas não é muito estranho, porque ela tinha dado uma barbeirada assim. Sabe quando a pessoa estava falando, ela dá uma derrapada assim, né? Ela deu uma derrapada. Eu falei, eu vi. Eu falei, o que você acha? E eu me lembro da resposta que eu dei para aquele pai. Eu disse para ele assim, eu prefiro corrigir o que eles falam aqui, do que eles não estarem aqui para falar. A gente tem que amar a nova geração. Hoje eu estou aqui, mas amanhã quem vai estar aqui é o Mateus. Cadê o Mateus? É o Mateus, né? Quem vai estar aqui é o Jonatas. 14 e 15, não é? Eu vi o Jonatas nascer. Jesus amado. E hoje ele está aí falando grosso, pastor. Está falando grosso comigo por quê, Jonatas? Está aí. Eu preguei meu primeiro sermão na igreja com 18 anos. E eu nunca mais parei. E eu só preguei porque alguém louco o suficiente falou, vamos investir no moleque. Vamos abençoar ele. Alguém investiu na minha vida. Nós estamos aqui agora, mas daqui a alguns anos nós não estaremos mais aqui. E a tocha da fé tem que continuar brilhando, porque a gente semeou no coração desses meninos que eles sejam apaixonados por Jesus, que eles amem o Senhor de todo o seu coração. Igrejas que estão morrendo, definhando, porque a nova geração não tem espaço, não tem lugar. Você que está aqui, que já não é da nova geração, que já é da geração plus, digamos assim, ame a nova geração. Deixa os meninos não, instrui os meninos. O nosso maior investimento na igreja, depois de missões, enquanto ministério, é ministério infantil. É ali que a gente tem que pôr a mão, é ali que a gente tem que investir, que a gente tem que sonhar. E juniores, e não sei o que, tem que ser ali, porque vacilou, relou, daqui a pouco esses guris estão na faculdade, e quando eles chegarem na faculdade, eles vão ser os médicos que vão nos atender, eles vão ser os advogados que vão lutar as nossas causas, eles vão ser os pastores, os missionários, os políticos, vão ser eles, e a gente tem que ensiná-los a amar Jesus Cristo de Nazaré. Invista na nova geração. O que mais Jeremias está dizendo aqui? Que a gente deve fazer alguma coisa para abençoar os outros, e fazer agora, nos dias mais difíceis, quando o mundo está mais hostil a nós. Ele diz no versículo número 7, procurem a paz da cidade para onde vos desterrei. Gente, ele está falando, procurem a paz da Babilônia, é isso que ele está dizendo.
pastor, esse mundo está perdido, o mundo jaz do maligno, o mundo que se exploda, o mundo que se lasque, esse mundo não tem mais jeito não. Deus está dizendo, procurem a paz da cidade. Vocês acham que a casa do Pai está em Dourados à toa? Vocês acham de verdade que a casa do Pai é assim, foi por acidente, abriu e o pessoal foi juntando, e quando a gente viu, a gente estava aqui? O reino de Deus não funciona assim. É Deus quem move, é Deus quem coloca. E se esse lugar é a casa do Pai, e se a casa do Pai está nessa cidade, e se a casa do Pai está nesse bairro, está nessa rua, é porque Deus tem uma obra para fazer através da casa do Pai, em Dourados, nesse bairro, nesse lugar. Deus colocou a gente aqui para a gente melhorar a cidade. Deus coloca a igreja no lugar para dizer, esse mundo está assim morrendo, ele está apodrecendo, mas nós somos sal e luz do mundo. Enquanto a casa do Pai estiver com as portas abertas, nós vamos dizer para Dourados, Dourados jamais estará em escuridão total, porque a luz de Cristo brilha através de nós. Melhorem a cidade. É o que eu falo sempre com os pastores, às vezes quando eu encontro pastores de outra cidade, o cara reclama, porque a minha cidade não é boa, a igreja de vocês é desse tamanho, porque Campo Grande é uma benção, que não sei o que lá, aí vocês multiplicam o pequeno grupo, porque o povo aqui é bom, mas o meu povo, já viu essas... Não reclame, Dourados é uma benção. Irmãos, Dourados é uma benção. Cara, que cidade abençoada. Dourados é uma benção. O bairro onde você mora é uma benção. Ué. Ô, irmão, sério mesmo? Não, tá, outra hora eu tive que mudar para um bairro, eu tive que mudar para um bairro mais humilde em Campo Grande. Eu precisava de uma casa maior. E aí meu filho está estudando geografia na escola, meu filho mais velho. Quando nós mudamos para aquele bairro, ele me perguntou assim, papai, esse bairro aqui é periferia? Eu disse, filho, é periferia. Mas é periferia o quê? Periferia, meu filho, periferia. Nós estávamos numa casa maior e a gente mudou para um bairro de periferia. E naquele momento eu morava mais perto do centro da cidade, né? Você fala assim, gente, isso é estranho, alguns costumes. Irmão, periferia é uma bênção. Na periferia, eu não tranco mais a porta de casa, os meus vizinhos cuidam da minha casa para mim. Patrão, tá sossegado aí? E se os caras da boca de fumo da frente falam assim, tá sossegado, pastor? É nóis. Não é assim? É assim. Lá, os trabalhos missionários que a gente faz em Campo Grande, a gente não faz nenhum em bairro bom. Nada contra, tudo bem? Mas a gente põe o pé nos bairros bocada mesmo. É lá que a gente tem que ir. Começamos lá no Nova Lima. Nova Lima já virou centro. Mas a gente abrimos lá no Núcleo Sul, lá. Você fala, acabou, aí você continua mais lá que a gente foi. Colocamos o pé no bairro chamado Vila Margarida. Vila Margarida é uma localização extraordinária em Campo Grande. Quem conhece Campo Grande, fica entre o Carandabosque e o Alphaville. Só top. Só que o Vila Margarida, comido por droga. Você anda no Vila Margarida, é aquela gurizadinha correndo na rua, aquelas bocas de fumo e tal. E é onde a gente alugou uma casa, no Vila Margarida. Toda quarta-feira à noite a gente vai lá fazer culto no Vila Margarida. E aí o que a gente começou a fazer? Curso profissionalizante para as mulheres. Ensina a mulher a costurar, curso disso, curso daquilo. Ensina os homens aquilo outro. E toda semana vem uma criança e fala, meu pai foi preso porque o tráfico de droga é isso, não sei, aquilo outro. E a gente está lá no meio daquilo dizendo, a gente tem que brilhar a luz de alguma forma aqui. E a gente tem que dizer, não, Deus pode fazer alguma coisa aqui, através daqui. E a gente está lá, já batizamos algumas pessoas. Irmão, só para você ter ideia da carência daquele bairro, um trabalho de criança que a gente fez um dia, uma criancinha de 2 anos que ainda não estava desfraldada, e aí ela fez ali a sujeira dela, a gente levou para trocar, e quando a gente levou para trocar, sabe o que tinha naquela fralda? Terra, porque é o que a criança tinha comido no outro dia, terra, e nós estamos lá, porque nós estamos naquela cidade, e se nós estamos naquela cidade, Deus quer nos usar de alguma forma para melhorar aquela cidade, para dizer para alguém, para de vender droga, tem outro jeito de viver, para dizer para aquela criança, Deus te ama. Já tem criança que foi adotada por gente da igreja, que saiu de lá. A gente está ali para melhorar a cidade. Deus colocou a casa do Pai aqui em Dourados, porque através da casa do Pai, Deus vai melhorar Dourados.
Deus vai fazer algo que vai mudar a realidade de uma rua, de um bairro, de uma família, de um lugar. Deus tem algo específico. Faça algo novo. Pode ser que você está aqui e hoje de manhã, quando eu estou falando, Deus está assim, mexendo com aquele antigo sonho que você tem no coração. Sabe aquele sonho que a gente tem no coração? Que a gente acha que é só uma impressão, mas Deus está dizendo: eu quero usar você para isso. É exatamente para isso. Eu te ensinei a lutar arte marcial, que é para você jogar um tatame aqui e falar para a gurizada da rua: bora aqui, ó. Eu te dei essa habilidade. É para você melhorar a cidade, para você melhorar o lugar onde você está. Deus nos planta no lugar onde Ele quer que a gente melhore aquele lugar. Último, chega. Nós devemos, como igreja, orar pelo lugar onde a gente vive. Olha o que ele diz: procurem a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Deus está dizendo para o povo: orem pela Babilônia, orem por esta cidade, ore pelos governantes, ore pelo prefeito, ore pelos vereadores, ore pelo delegado, ore pelos promotores, ore pela cidade, ore pela nação. Nós temos que orar, temos que clamar pela cidade, para que Deus levante mais povo de Deus, amém, irmãos? Para que Deus abra, deixa eu falar isso aqui, sem medo de errar, para que Deus abra mais igrejas. Eu não entendo crente que tem problema quando abre uma igreja. Lá na Memorial, uma vez abriu uma igreja do lado, mas bem do lado, assim, tinha uma na frente, vocês lembram, depois abriu uma do lado. Aí veio o irmão reclamar: você viu aí, pastor? Abriu uma igreja aí do lado. Foi melhor a igreja que o boteco. Igreja, não é? Eu já fui preconceituoso, deixa eu falar aqui, momento confessionário. Eu já fui preconceituoso com aquelas igrejas portinha. Não tem as igrejas da portinha? Que é só aquela portinha estreitinha, assim, tem umas 10 cadeiras lá dentro, assim, pessoal, essa igreja de portinha e tal. E como que Deus faz, né, irmãos? A gente tinha uma ovelha lá na igreja que ela deu muito trabalho pra gente. Sabe aquelas pessoas que dão trabalho? Essa deu mais. Mas muito trabalho. Psicólogo não resolveu, psiquiatra não resolveu, remédio não resolveu, oração forte, nada. Aconselhamento, mas não resolvia. A gente fala: gente, essa pessoa não tem jeito, ela é transtornada, nada vai mudar a vida dessa pessoa. É problema. Ou é demônio, é psicose, é alguma coisa que essa pessoa tem, a gente não sabe. Irmãos, anos dos nossos melhores esforços. Estudamos aconselhamento, aconselhamos, chamamos o irmão da oração, derramamos 12 litros de óleo nela e oramos por ela, nada, tudo que você imaginar a gente fez, nada resolvia. Ela sumiu, depois de décadas lá, sumiu. Um dia eu estou ali, vem fulano e na rede social me mostra um negócio assim, ó. Olha fulano pregando num congresso, não é possível, é de brincadeira, da igreja não sei o que lá, não sei da onde. Eu falei: eu vou assistir esse negócio para ver como que fulano está. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, porque o Senhor, o Senhor tal. Falei: gente, fulano sarou. Aí um dia, eu passei na frente da igreja que ele está frequentando. A igreja é uma portinha, com 10, 12 cadeiras. Deus faz. Deus faz. Ore pela cidade. Deus faz. Se o cara vai fazer errado ou não, ele vai prestar conta diante de Deus. Mas a gente tem que orar para que o evangelho prospere em Dourados. Deus faz, Deus. Faz, Deus. Abre, Senhor, abre novas casas, abre novos lugares. Salva, Deus. Se a pessoa não for salva aqui, que ela seja salva naquela portinha, mas salva, Deus. Salva, Deus. A gente tem que orar. Eu encerro contando esse exemplo. Nós estávamos em Jerusalém e numa das manhãs a gente tinha separado um tempo na caravana para orar. Tem uma torre de oração em Jerusalém. É uma torre de oração sustentada por um ministério da Índia. Então você chega assim, você vê uma vista assim em Jerusalém, é uma coisa extraordinária. E a gente subiu lá, sei lá, 20º andar de um lugar lá, a gente começou a orar. E nós fomos orar, vamos fazer uma reunião de oração. E como que é reunião de oração batista, irmãos? Vamos aqui, e aí fulano pedindo: poxa, eu queria pedir
por mim, porque tal, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu queria pedir pela minha mãe, minha sogra, para que Deus curasse. Eu queria pedir para que fulano um dia pudesse vir aqui. E nós oramos ali uns pelos outros, tudo bem. Deu a hora que a gente tinha que seguir a caravana, a gente ia saindo. Quando a gente ia saindo, a moça que cuidava do lugar falou: vai começar uma reunião de oração de judeus messiânicos, né? São os judeus que creem em Jesus como Salvador. E aí vinha chegando um casal, bem velhinho, e 2 adolescentes, e um rapaz. Eram 5 pessoas na reunião de oração. E aí quando a gente ia sair, eles cruzaram com a gente, e eles assim maravilhados por ver um grupo de 20 cristãos, que não é uma coisa comum em Jerusalém. E eles falaram assim: fica com a gente, vamos orar com a gente. Aí a gente do alto da nossa, vamos ficar aí com esse pessoal aí, vamos orar com eles então. E aí o cara pegou o violãozinho, começou lá, em hebraico, né? A canção em hebraico. Irmãos, eu só lembro dos primeiros acordes. E eles começaram a orar, eles começaram a buscar. Aqueles adolescentes de 14, 15 anos, os guris pegando fogo por Jesus. Mas assim, pegando fogo por Jesus. Aquele casal de velhinhos que a gente às vezes espera que eles vão ficar ali só numa autoridade, numa presença de Deus. Mas eu me lembro que logo quando começou a oração, eles não ficavam ali no círculo, sabe, um com o outro. Eles foram para aquelas janelas onde dava para ver Jerusalém assim, e eles colocavam as mãos sobre a cidade. E daquilo que eu consegui entender do meu inglês caipira, que eu consegui entender eles orando em inglês, eles diziam, eu me lembro daquela frase de oração que me constrangeu de um tamanho, que eles diziam assim: Senhor, nada para nós, tudo para Jerusalém. Senhor, nada para minha família, tudo para as famílias que não te conhecem. Senhor, nada para mim, tudo para os outros. Salva Jerusalém, Senhor, salva esse lugar. Horas de oração, orando pela cidade. Horas de oração, orando pelo governo, orando pelos outros. Que essa terra tenha paz, porque se Dourados tiver paz, nós teremos paz. É um tempo da igreja do Senhor Jesus se levantar, porque esse mundo está desesperado. As escolas estão desesperadas. Os homossexuais estão desesperados, por mais que eles levantem essa bandeira, e parece que eles só querem amar e ser amados. Eles só querem alguém que entenda o tamanho da sua dor e do seu sofrimento, que lhes mostre um amor verdadeiro. E a igreja está aqui para orar por essa cidade, para dizer: Senhor, muda a história dessa cidade. É por isso que ele vai dizer na sequência, olha a sua Bíblia assim, eu encerro em Jeremias 29, nós lemos até o 11, olha o que ele diz no versículo de número 12 e 13 e 14, ele diz assim: então me invocareis, aleluia, vireis a mim e eu vos ouvirei, vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte, aleluia. E é assim que nós vamos encerrar hoje de manhã. Fique em pé no seu lugar, nós vamos orar por essa cidade. Erga suas mãos onde você estiver, na direção que o Espírito de Deus te levar, na direção da sua casa, na direção do seu trabalho, de uma comunidade carente, na direção da prefeitura, da Câmara de Vereadores. Erga suas mãos, e antes que eu ore nessa manhã, erga a sua voz e comece a orar diante do Senhor, em nome de Jesus. Deixa o Espírito de Deus nessa hora te guiar. Se Ele te levar a sair do seu lugar, se Ele te mandar lá em cima no infantil, vai orar nessa manhã, porque se nós orarmos, se nós buscarmos, se nós invocarmos o nome do Senhor, se o buscarmos de todo o nosso coração, nós o encontraremos, aleluia. Ore, erga sua voz, casa do Pai, ore. Ora, levita, ora, líder de criança, ora, líder de pequeno grupo, ora, líder de ministério, ora, papai, ora, mãe, ora, pastor, ora, pastora, ora, diácono, ora. Clame a Deus por esse lugar, clame a Deus por essa cidade.
salvação. Ore pela transformação. Ore pelos drogados. Ore a casa do Pai. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui na Tua presença e nós somos o Teu povo. Aleluia. A Tua palavra diz que estavam ali os apóstolos buscando, orando, clamando ao Senhor, e o Senhor invadiu aquele lugar com a Tua graça. Nós, ó Pai amado, estamos aqui na Tua presença nesta manhã. Nós estamos na Tua presença, ansiamos pela Tua presença, desejamos a Tua presença, e estamos aqui nos movendo na direção do Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus, a mão que move a vida da igreja, o sopro que renova corações, o fogo que queima nas almas, a cura que cura as feridas, vem sobre a casa do Pai nessa manhã. Guia-nos, leva-nos, aviva-nos, faz cair dos nossos olhos as nossas escamas e nos faz sonhar um grande sonho para adorados. Nos faz sonhar um grande sonho para a nossa família. Nos faz sonhar um grande sonho para o nosso bairro, para o nosso trabalho. Tu nos plantaste nesse lugar. O Senhor plantou essa comunidade aqui. Tu tens um grande plano para esse lugar. Aleluia. Tu estás escrevendo a história desse lugar. Coisas que nos aconteceram, eventos que nos levaram até os dias de hoje, inexplicáveis, sim, aos olhos humanos, mas no reino do Espírito, aleluia, Deus está conduzindo a história. E hoje nós queremos pedir em nome de Jesus, faz da casa do Pai um lugar profético nessa geração. Faz da casa do Pai um lugar, ó Pai amado, que seja identitário. Faz da casa do Pai um lugar onde destinos serão mudados, onde histórias serão transformadas. Oh Deus, levanta a casa do Pai nessa certeza e nessa convicção de que Deus quer nos usar. Oh Deus, abre os nossos olhos para o nosso bairro, abre os nossos olhos para adorar do Senhor. Ah Deus, faz-nos ouvir aquilo que foi dito em Atos dos Apóstolos. Há muita gente nessa cidade, aleluia. Almas que clamam pela palavra, almas que clamam pelo Evangelho, meninos e meninas que carecem ser ministrados, sarados, e que a casa do Pai seja esse lugar. O Senhor plantou há 5 anos atrás este trabalho aqui nessa cidade, e nós te pedimos que ele faça parte de um plano que o Senhor tem para este lugar, e que a casa do Pai se posicione no reino do Espírito, aleluia. Talvez essa seja uma manhã que o Senhor vai falar poderosamente ao coração dos líderes, em nome de Jesus, dizendo: eu te levantei, eu derramei sobre o seu coração graça, eu te capacitei, eu te ungi, e a minha unção continua sobre sua cabeça. Trabalha, ora, se esforça, e eu vou fazer grandes coisas através de você. Deus, Deus, Deus. Abra sua Bíblia em Jeremias 33. Jeremias 33. Abra sua Bíblia. Eu creio mesmo que essa é uma palavra rema de Deus para nós hoje. Jeremias 33, versículo de número 33. Só para que você entenda, Jeremias vem até o capítulo 29 falando de tudo o que aconteceu e por que o povo estava naquela situação. Capítulo de número 30 em diante, restauração. 31 em diante, restauração. Deus queria restaurar a sorte. O que Deus iria fazer para aquele povo? Mas olha o que está escrito no projeto de restauração, lá em Jeremias 33, versículo de número 3. Quem achou, diga amém. Clama a mim, casa do Pai, clama a mim, e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. Casa do Pai, clama a mim, eu tenho coisas grandes para te revelar. Clama a mim,
Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas dessa cidade e dos palácios reais de Judá, que foram demolidos como defesa contra as rampas e contra a espada. Quando lutarem contra os babilônios, ficarão cheios de cadáveres de homens, e matarei na minha ira e no meu furor, porque escondi o meu rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. Mas, irmãos, tem um mas. A igreja de Deus é um mais na história. Mas eu mesmo levarei a ela a saúde e a cura. Você não entendeu? Eu mesmo levarei a ela a saúde e a cura. Deus quer usar a casa do Pai para trazer para Dourados a saúde e a cura. Eu os curarei e eu lhes manifestarei transbordantes paz e segurança. Mudarei o destino de Judá e de Israel e os reedificarei como no princípio. Quantos creem nessa palavra? Dê um glória a Deus no seu lugar. E se você pode dar um aplauso ao Senhor nessa manhã, pela sua graça, pela sua palavra, usa a casa do Pai, usa a casa do Pai, usa a casa do Pai, Senhor, aleluia, aleluia, usa a casa do Pai, pode aplaudir mais forte, pode glorificá-lo. Leva paz e saúde para essa cidade, Senhor. Usa, oh Deus, em nome de Jesus. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, mostra Liga suas mãos aos céus e diga: Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração. Com tudo que temos, com tudo que somos, Santo, 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 és incomparável, és inigualável. E os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração no amor que faz mudar o mundo. Quantos foram tocados pelo mover de Deus nessa manhã? Amém? Amém. Então, Pai, a gente sai desse lugar, ó Deus, como uma palavra profética queimando no nosso coração, sobre aquilo, Deus, que o Senhor é, sobre aquilo que o Senhor deseja fazer, sobre aquilo que nós somos em Ti também, ó Pai. Há um propósito, há uma direção Tua, Deus, sobre nós. O Espírito de Deus, Ele continua, ó Deus, trabalhando em nós e através de nós. O Senhor nos plantou sobre essa terra, ó Pai, para que proclamássemos o ano aceitável do Senhor, levássemos liberdade aos cativos. Muito obrigado. Oh Deus, leva-nos em paz, leva-nos em segurança agora. O nosso coração, ó Deus, já esteja sendo fomentado para aquilo que o Senhor vai fazer, ó Deus, essa noite. Se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui na celebração de logo mais, ó Deus, às 7 horas. Mas, ó Deus, que o caminho já esteja sendo preparado, ó Pai, aberto para aquilo que o Senhor vai, já está sendo pavimentado, ó Deus, naquilo que o Senhor vai realizar neste lugar, ó Pai. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos, desde agora e para sempre. Amém, amém. Irmãos, 19 horas nós teremos a nossa celebração. Mande convite para amigos, família, com quem você quer compartilhar essa mesa tão abençoada. Mande. Nós queremos que pessoas sejam alcançadas e a igreja do Senhor seja edificada.
Fique na bênção, na graça e na paz. Logo mais nos vemos lá na bênção.